E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de um erro que muitos donos de negócio que estão começando aí a fazer seu negócio escalarem, estão começando a contratar, acabam cometendo e que você pode evitar e não vai precisar passar pela dor de cabeça que esse erro traz, ok? É um erro que não é óbvio, por isso que eu quero trazer ele aqui, que a gente precisa conversar, que tem a ver com a parte de contratação e como fazer isso de uma forma mais prática. Ao fim do vídeo, eu já reforço aqui, eu vou trazer para vocês um jeito de resolver isso, porque afinal não adianta só apontar os erros aqui, a gente não tem uma linha de ação, mas fica comigo aqui ao longo do vídeo também, não pula lá para o fim, porque, cara, é importante entender a lógica por trás disso, para que você possa implementar de forma mais prática no seu negócio, de forma mais para ajustar o nível de pensamento. Então, o vídeo também está recheado também de insights para que você possa implementar isso no seu negócio, beleza? Então, eu me chamo Lucas Vercelino e nós vamos hoje conversar então sobre essa questão de erros. Esse é um erro comum, né, na hora de contratar. Eu vejo que esse erro tem sido cada vez mais intensificado por conta da velocidade das contratações, pelo amadurecimento do mercado digital, se você está nesse mercado. Ele não é um erro exclusivo do mercado digital, mas ele envolve, cara, pessoas delegarem o processo seletivo dos cargos da sua empresa para empresas de RH. E aí, por que eu estou falando que esse é um erro? O colaborador não chega como você gostaria, mesmo em processos seletivos, mesmo você contratando. Qual que é o problema desse erro também? Assim, uma empresa de RH ela tem todo um trabalho de fazer uma seleção, uma seleção, né, entrevista pessoas, tem um banco de talentos, ela vai cobrar por isso. E eu tenho visto que nas empresas, principalmente empresas em crescimento, que não são tão estruturadas, as empresas de RH não estão conseguindo trazer o perfil adequado ali, tem acontecido isso, né? Isso não é uma culpa da empresa de RH, não é responsabilidade dela acertar, né, nesse nível, embora ela deva aumentar as chances, mas também ela refere-se a um funcionamento, vamos dizer assim, um pouco equivocado da mente do empresário que simplesmente joga para a empresa ter que resolver esse problema. As empresas, na ânsia de entregar resultado, elas acabam acatando isso, mas o que eu quero dizer, por que eu estou falando isso para você? Porque hoje, nas empresas que estão começando a escalar, a gente acaba precisando de perfis mais dinâmicos e fica muito difícil para uma empresa de RH que trabalha com muitos talentos, terem o refino da experiência, da cultura, do jeito de pensar, do jeito que o dono está fazendo, do jeito que o dono precisa dentro da empresa. Aí o que acontece? A empresa de RH está mais acostumada a selecionar cargos mais formais, né, cargos mais estruturados, e não se faz um alinhamento tanto comportamental, como de postura, como de jeito de pensar, tão refinado como o dono poderia fazer. O problema aqui, por que eu estou trazendo esse ponto? Porque quando eu falo para os donos de negócio, cara, você precisa criar o seu processo seletivo, tem dono de negócio que assusta, fala, cara, mas eu não sei fazer um processo seletivo, eu não sei, por isso que eu contrato uma empresa de RH. Só que a partir do momento em que o dono compreende a relevância disso, muda um pouco a forma de pensar. Muda um pouco não, muda bastante a forma de pensar. Mas o importante é, em estágios mais iniciais dos negócios, que demandam maior dinâmica, eu tenho visto que as contratações diretamente de empresas de RH não têm funcionado, tá? Nem por headhunters. Eu não estou dizendo que você não deve utilizar uma empresa de RH para fazer uma filtragem, para trazer os talentos, mas você precisa depois fazer o teu próprio processo de seleção, beleza? Então, utilizar a empresa de RH para trazer os talentos até aqui, beleza, pode trazer. Mas você vai precisar fazer o seu próprio processo seletivo. Você não deve usar uma empresa de RH para fazer o processo seletivo por você, já vou explicar por quê. Muitas vezes você tem demandas específicas de comportamento, vão ter que fazer alinhamentos, você precisa entender aquele colaborador, as posturas daquele cara. Ninguém vai poder contratar uma pessoa melhor que você. E depois ninguém vai contratar tão bem uma pessoa conforme suas lideranças, porque daí, depois de um tempo que você formou essas lideranças também vão fazer as contratações. É uma coisa de relacionamento, é uma coisa que está muito forte sobre elos humanos. Se você quer trilhar relações de confiança, você não pode deixar uma pessoa fazer isso por você. Você precisa fazer os acordos. Eu já gravei em outro vídeo, compromisso e rotina. Não pode delegar para alguém fazer isso, tá?
É claro que depois de um tempo o dono começa a ter pessoas de confiança, essas pessoas passam a assumir áreas de responsabilidade na empresa de forma progressiva e gradativa, e aí sim ela começa a ter condições e critérios bem claros do que precisa para a área, e o dono não necessariamente precisa passar por todos os estágios. Mas aí sim, quando a gente está falando aqui de contratações, o dono pode sim montar o seu processo seletivo e não é tão complexo assim. O que ele precisa fazer para que ele possa aumentar as chances de ter resultado com o processo seletivo que ele cria? Primeiro, criar um formulário de seleção, uma chamada, né, de cargo, pode ser através das mídias sociais, o LinkedIn, outras plataformas de trabalho, que seja realista, que seja uma plataforma que chame pelo desafio. Olha, área é estruturação. Não cria que a empresa já está estruturada, coloca realmente que é uma área em estruturação, com muitos desafios, que você vai atrair, em tese, as pessoas que estão mais motivadas, compromissadas com o desafio. Cuidado para não colocar muitos benefícios na contratação ali e pegar pessoas que seriam pessoas mais desejáveis, talvez, ou que estão buscando coisas mais estruturadas numa empresa mais formal, senão vai atrair o tipo de pessoa errado, o tipo de perfil errado. Se você está começando a fazer o seu negócio crescer e escalar, você precisa de pessoas dinâmicas, pau para toda a obra ali, que vão encarar os desafios do crescimento. Então, chama pelo desafio do cargo. Chama mostrando que realmente é uma viagem desafiadora ali, vai ser uma jornada desafiadora. Depois, seja bem rigoroso, colete o máximo de informações que você puder sobre experiência passada, coisas que você poderia perguntar numa entrevista, coleta no formulário. Pede tudo que for experiências passadas, currículo, o jeitinho de trabalhar ali, o jeito que resolveu algum problema, já faz aquele formulário que você fala, nossa, o cara tem que suar para responder. Faz, não fica com medo de fazer isso, tá? De que a pessoa ninguém vai responder. Você precisa que as pessoas entrem de forma compromissada. Depois disso você vai fazer uma seleção dessas pessoas. Eu recomendo pedir que essas pessoas gravem um vídeo de apresentação para você já ver previamente como são essas pessoas, fazer um pedido um pouquinho mais complexo. Terminou o processo de formulário, vai fazer a parte de entrevista de reconhecimento. A entrevista de reconhecimento é para fazer algumas perguntas básicas, não vou entrar em detalhe aqui. E depois é feito o Sprint Pro, que é o desafio, para a pessoa ver se está compromissada. Nossa, Lucas, mas são muitas etapas. Depois ainda tem a entrevista de finalização, de aprovação, né? Então assim, só que essas etapas elas são estrategicamente colocadas, parece muita coisa aqui, mas para fazer um reconhecimento mais aprofundado dessa pessoa antes mesmo de a pessoa começar a trabalhar. Porque senão você vai jogar a pessoa numa estrutura muito rasa de triagem e não vai atrair as pessoas que vão ter alinhamento com você. Tem gente, cara, que não está muito disposto a preencher, a se dar o trabalho de fazer coisas, está procurando um emprego ali para meio que se apoiar e não é esse tipo de pessoa que você quer. Eu já falei em detalhes sobre esses processos em outras, não vou entrar em detalhe em cada uma delas. Mas assim, o que eu quero que você compreenda é que, além de tudo isso, né, além dos benefícios de tudo isso que eu quero dizer, que esse processo vai trazer mais confiabilidade, né, ele vai trazer para você também uma clareza maior da sua própria falta de clareza em alguns momentos quando você vai contratar. E é por isso que, antes de tudo, entra a última parte, que essa parte é a cereja do bolo, é a parte mais relativa, que é o planejamento da contratação. Antes de fazer o processo seletivo, antes de contratar, antes de fazer qualquer coisa, o dono precisa entender qual o problema que vai ser resolvido. Qual que é o problema que está existindo na empresa? É um problema real ou é uma vontade, é um desejo do dono? Né? Muitas vezes tem hora que o dono está por desejo, está muito sobrecarregado, mas não sabe especificar ainda exatamente qual que é o problema que aquela pessoa vai resolver. Muitas vezes o dono quer contratar uma pessoa, mas sem o problema bem definido. Então ele precisa definir bem esse problema, depois especificar quais são os objetivos a serem atingidos, ou o objetivo a maior prioridade, quer dizer, como ele vai medir os resultados, como ele vai medir a performance, tudo isso antes de contratar. Porque ao ter essas informações nesse planejamento, ele vai conseguir estruturar um processo seletivo que realmente filtra, que realmente atrai pessoas com aquela característica. Se ele não faz esse planejamento antes, ele acaba correndo o risco de atrair qualquer pessoa. Então existe esse filtro, esse modelo de pensar as contratações. E quando eu falo um problema, eu quero dizer o seguinte, a formulação do problema é muito relevante. Porque muitas vezes a empresa, o dono não deliberou o suficiente a respeito do que ele está precisando resolver.
E aí a pessoa entra sem saber o que ela vai fazer. O problema é algo concreto. Então, vou dar um exemplo para você. Às vezes o dono está precisando de uma melhoria no suporte da empresa. As pessoas do suporte não estão dando conta. Só que muitas vezes o problema não é uma questão de contratação. Contratar não é a solução. Muitas vezes ele precisa treinar melhor o suporte que ele já tem. E aí ele corre o risco de errar, ir lá e contratar mais uma pessoa numa estrutura que está sem processo, está deficiente em processo. Ela não está deficiente em pessoas, ela está deficiente em processos. Então por isso que o dono precisa definir bem o problema que ele precisa resolver. Nossa, eu estou precisando resolver, é um problema aqui de processo, é um problema de implementar uma infraestrutura aqui dentro da empresa, até mesmo para muitas vezes, nesse caso, não contratar uma pessoa fixa. Ele contrata uma pessoa que vai resolver um problema pontual. Tem problemas de crescimento que são pontuais, uma implementação de uma plataforma, que basta uma consultoria e uma implementação ali, ensinar um treinamento com o time que já vai ajudar. Ele não precisaria contratar uma pessoa naquele estágio do negócio. Tem donos de negócio que eu atendo que hoje tem uma pessoa dedicada, por exemplo, à infraestrutura no negócio, né, de dados, gestão de dados, mas é porque a empresa já cresceu bastante. E tem gente que quer contratar desde o começo, aumenta um custo super alto para fazer isso. Então, além do erro, né, de muitas vezes terceirizar para o RH, porque é o RH que ele acha que vai fazer o trabalho todo, a pessoa contrata uma coisa que ela não precisaria contratar um colaborador. Ela poderia contratar uma consultoria, contratar uma capacitação para ela e para os colaboradores. É por isso que ela precisa saber o problema que ela está resolvendo. Então não basta simplesmente, viu a necessidade, está com um problema dentro da empresa, vai lá e contrata, manda para um RH. Precisa definir o problema, precisa entender os objetivos, conforme eu falei, precisa definir os resultados esperados para que quando a pessoa chegue, fique claro, exista confiança e confiabilidade nas contratações, beleza? Que, em outras palavras, as relações de trabalho. Então não basta só ir lá e cair para cima de uma empresa de RH, beleza? Esse é um erro muito grande que eu vejo donos de negócios fazendo e eu não quero que você cometa esse erro também. Se você está precisando também de ajuda, quer mais auxílio e compreender essas etapas em mais detalhes, nós trabalhamos aqui na Decision Pro com esse tipo de treinamento de confiabilidade e consistência e confiança nas relações de trabalho. Beleza? Espero que você tenha gostado então. Considere conhecer o nosso trabalho aqui da Decision Pro e se você gostou desse conteúdo, considere dar o seu like também. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.